E aí galera, nas animações, filmes, séries e principalmente HQs, temos telepatas de todo jeito e nível de poder, desde o mais básico até aqueles exageradamente poderosos, como a Jam, que mesmo sem a Fênix tem o poder descrito como infinito. Por isso, separei uma lista de batalhas focadas no poder da mente para a gente dar uma olhada, mas tem tanto conteúdo sobre isso que futuramente vou trazer mais. Ainda mais porque dá pra gente falar da Tempestade e Magneto, que não são telepatas, mas têm uma grande resistência mental. Quem sabe até focar nos telepatas mais poderosos, que têm um longo histórico juntos, como Jim e Charles, ou Charles e Emma, já que tem muita gente que ainda tem dúvida sobre o nível de poder e habilidade. Em X-Men Legado, podemos ver uma batalha telepática daquele que por muitos anos foi considerado o telepata mais poderoso do mundo, e aquele que hoje é um telecinético de nível ômega, mas que tem poderes telepáticos formidáveis, tanto que bateu de frente por um bom tempo e os dois ficaram meio que viajando pelas coisas que aconteceram nos anos anteriores, como por exemplo os ataques que sofriam por parte dos sentinelas. Detalhe que essa batalha foi tão intensa que a Emma, que estava longe, agonizou porque foi pega de surpresa, mas rapidamente entendendo que se tratava de dois telepatas poderosos se enfrentando. Apesar do Exodus se mostrar muito resistente, não tinha poder suficiente para vencer, e com isso o Charles ainda ameaçou colocar inibidores para bloquear os poderes dele. Uma batalha bem interessante, mas que não aconteceu no plano astral, foi aquela no capítulo 6 dos X-Men de 2013. Naquele momento, uma equipe de mutantes de um futuro alternativo vieram para o nosso tempo, porque queriam entender o que os X-Men do passado estavam fazendo fora do tempo deles, já que isso podia mexer com a história. Então, um homem que até ali pensavam ser a versão futura do Charles, começou a agir com muita agressividade, e aí a briga começou, porque se ele tinha pouca paciência, o Wolverine tinha menos ainda. A Jam do futuro derrubou uma galera e a Rachel entrou na batalha contra aquele telepata, com ambos se projetando de modo que lembrou bastante aquele confronto do Charles com a Jam na animação X-Men Evolution. Inclusive, a Rachel ficou na vantagem, mas foi pega pelas costas e acabou desmaiando. A Serpente da Lua é uma das telepatas mais poderosas dos quadrinhos. Essa mulher consegue projetar a mente no tempo, se comunicar com planetas distantes, fazer grandes sondagens, e nem sabemos exatamente qual o limite do seu poder, mas é bem provável que a única mais poderosa que ela nesse momento seja a Garota Marvel. Tanto que no capítulo 31 do Capitão Marvel, a Serpente se sentiu muito confiante, entrando numa batalha mental com o Thanos, que sempre teve fama pela força, resistência e inteligência para tramar aquelas coisas todas, indo atrás de artefatos poderosos como o cubo cósmico. Porém, as coisas não saíram como o esperado, porque o Titã bateu de frente e saiu com a vitória, o que dá aos dois um feito incrível, já que são poderosos demais. Nos Fabulosos Vingadores de 2015, o Caveira ainda usava o cérebro do Charles para manipular gente poderosa. Naquele dia começou pelo Mercúrio, que estava nocauteando os heróis para levar até o vilão. E o detalhe é que era tão rápido que eles nem viam. Naquele momento, o Caveira começou a torturar um por um, fazendo sentir coisas horríveis que tinham passado nos últimos anos. E quando chegou a vez do Cable, parecia que o mutante tinha entrado para salvar seus amigos, sendo que na verdade estava numa batalha telepática, mostrando que é bem habilidoso, porque mesmo não vencendo, apagou a própria consciência para não deixar o Caveira descobrir nada, ou quem sabe usar o poder dele contra os heróis, porque lidar com um telepata já é difícil, imagina dois. A Garota Marvel é uma excelente professora, e mesmo com a Psy já sendo bem habilidosa, ainda tinha muito o que aprender. Tanto que as duas treinaram algumas vezes, e uma delas aconteceu no capítulo 38 de X-Men de 1991. A intenção era um combate telepático que ia simular a forma como o corpo físico estava acostumado. Inclusive, a Jam comentou que tinha começado a entender que a Quenon estava influenciando na personalidade da Elizabeth.
O treinamento chegou ao fim, porque o golpe da Jim foi muito forte e atravessou muito fácil os bloqueios da oponente, tanto que mesmo fazendo esforço para bloquear, acabaram voltando para o que chamaram de mundo real. Talvez a Jim tenha pesado a mão, já que é muito poderosa. Ainda falando dessa galera de um futuro alternativo, temos uma cena que foi muito marcante e aconteceu no capítulo 36 de Wolverine e os X-Men. Naquele momento, a Emma ainda não tinha recuperado seu poder completamente e duas Cuckoos ainda estavam mortas. Então a jovem Jim, que veio do passado, foi a maior força para lidar com sua versão adulta. Ainda assim, Emma e as filhas resistiram muito. O interessante é que para quem estava presente, parecia que as telepatas ficavam apenas se olhando, mas no ponto de vista delas tinha muita energia psiônica rolando solta para todo lado, assim como rajadas e escudos. No fim das contas, quem surpreendeu foi a jovem Jim, que conseguiu superar sua versão mais velha e mais experiente. O Dia do Julgamento foi uma saga bem louca, com Celestial querendo julgar a Terra, Druig querendo acabar com os mutantes, Uranus tocando o terror e até a Unimente atacando Krakoa, porque os Eternos sabiam que não tinham chance contra os X-Men se tratando de telepatia, o que provavelmente foi uma das coisas mais legais, porque realmente tivemos feitos muito bons, incluindo da Jim, que nem estava nesse meio na hora, mas lidou com o poder do próprio Celestial. Porém, como estamos falando do Conselho, logo no começo podemos ver a Unimente invadindo e enfrentando a Emma, o Exodus, o Charles e a Hope, que, se parar para pensar, estão entre os seres mais poderosos do universo, que por sua vez não deixaram por isso mesmo e fizeram um show, tanto que na arte dá para ver aquele rosto gigante agonizando. Massacre é um dos vilões mais lembrados da Marvel e ele apareceu nos quadrinhos querendo a Jim como sua aliada, mas como não conseguiu, começou aquela era que resultou nos heróis do mundo todo se juntando para dar um fim nessa ameaça. No capítulo 53 dos X-Men de 1991, o vilão levou a Ruiva até o plano astral e começou uma viagem vendo várias coisas, como por exemplo, pessoas que não gostavam de mutantes e até o que se passava na mente do Professor X. Assim que voltaram para o ponto de partida, tentou fazer a heroína se unir a ele, como se o poder da Fênix Negra fosse uma coisa boa, e como foi atacado, segurou aquela projeção da entidade para tentar intimidar. Só que a coisa mais esquisita foi a Jim voltando para a loja com o nome dele na testa. Porém, não ficou por isso mesmo, porque mais pra frente, mesmo com o Massacre absorvendo Franklin e Nate, ela protegeu a mente dos heróis, evitando que fossem manipulados pelo vilão. Inclusive, é um feito que pouca gente comenta, mas vou falar sobre ele futuramente aqui no canal. E para terminar, temos uma batalha bem famosa que comentei há muito tempo, mas acho que vale a pena relembrar. Aconteceu no capítulo 452 dos Fabulosos X-Men, porque a Rachel não gostava muito da Emma e, para falar a verdade, não era muito madura naquela época. Então, depois que fez um ataque, a loira disse que ia dar uma lição. As duas entraram num duelo com a Rachel se vendo como se ainda fosse um bebê. Já a Emma foi envelhecendo, chegando perto de desaparecer, e nisso ressurgiu prendendo a oponente, que se libertou criando armas. As duas continuaram a luta com a Rachel pensando que ia ridicularizar sua oponente, e no fim das contas a Emma mostrou que mesmo assim era amada pelo Scott, mostrando que ela não é insegura como muita gente pensa. O interessante no fim foi a Emma dizendo que é professora e exige respeito dos alunos, mas juntas podiam trabalhar para melhorar, o que fica claro porque mesmo a Rachel tendo um fragmento da Fênix não conseguiu vencer, já que não tinha habilidade suficiente. Mas e aí, gostaram dessas batalhas? Não esqueçam do like e de se inscrever porque é muito importante para o desempenho do canal. Lembrando que minhas redes sociais estão aqui embaixo na descrição, então é bem fácil me encontrar. Até o próximo!